Olá pessoal, esse é mais um vídeo do Dicas de Ouro da Advocacia. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar o sininho para receber as notificações. Hoje eu vou falar a respeito de uma questão que eu acho que afeta a maioria dos jovens advogados, que é a ansiedade, muitas vezes o medo de fazer audiências e o temor também dos clientes de ter que prestar depoimento. Essa é uma das questões mais temidas pelos advogados, principalmente pelos advogados iniciantes. Eu me lembro que quando eu comecei a advogar, pela CLT as audiências são unas, ou seja, seria só uma audiência onde já haveria tentativa conciliatória, tomada do depoimento das partes, oitiva de testemunhas e encerramento. Mas em algumas varas do trabalho há uma audiência inicial e depois uma audiência de instrução que é designada para outra data. Quando eu comecei a advogar, até nas audiências iniciais eu ficava com medo. E por incrível que pareça, sempre acontecia alguma coisa que eu não sabia nas audiências iniciais, mas que eu acabava conseguindo conduzir por estudar, né? Eu não sabia, nunca tinha, não é que eu não sabia, a situação nunca havia acontecido comigo. E isso é natural, você nunca advogou, você começou a advogar, as coisas começam a acontecer. E aí você vai ganhando experiência. Mas tudo isso passa, com o passar dos anos e com a repetição, a coisa se torna natural, né? Balanço um pouquinho aqui porque o meu cachorro está aqui embaixo de mim e bateu no tripé. Então, isso passa. Os clientes, eles sempre nos questionam do seguinte, nas audiências: doutor, eu estou muito nervoso. Essa noite eu não consegui nem dormir, para o senhor ter uma ideia, sabe? Tem clientes que um mês antes da audiência, ele já me liga dizendo: doutor, a audiência está chegando, eu estou muito nervoso, estou muito ansioso. Então as pessoas, elas têm que saber controlar essa ansiedade, não é? Eu compreendo muito bem a questão dos clientes, porque os clientes não estão no seu habitat natural, mas nós sim, nós estamos lá, aquele é o nosso local de trabalho, né? O local de trabalho do advogado é o seu escritório, é o carro muitas vezes, e é a justiça. Nós estamos lá para fazer as audiências, principalmente na Justiça do Trabalho. São muitas audiências, né? Diferente de outras áreas do direito, onde o trabalho é só de escritório. Por exemplo, no direito tributário, dificilmente tem uma audiência. Mas na Justiça do Trabalho são muitas audiências. Então, com o passar do tempo, você vai se soltando, você vai se sentindo mais à vontade. E então, a dica que eu dou a respeito dessa questão do medo, da ansiedade, do medo de que alguma coisa dê errada antes de fazer uma audiência, seja ela inicial ou seja uma audiência de instrução, estude o processo, leia a petição inicial, leia a contestação, veja. Nós vamos falar ainda a respeito de ônus da prova em outro vídeo, mas veja a quem cabe o ônus da prova e, baseado em quem incumbe o ônus da prova, faça uma lista de perguntas, não confie na sua memória, não é? Porque muitas vezes você fala, o excesso de confiança é um problema muitas vezes na vida de um advogado, porque você pode esquecer de fazer uma pergunta importante e esquecer de provar um fato e o seu cliente sair prejudicado no processo, não é? Então, sempre que você estiver diante de uma audiência na Justiça do Trabalho, em qualquer outra justiça, você sempre tem que tomar o cuidado de se preparar muito bem para a audiência. Não vá para a audiência sem ler o processo, sem ler a petição inicial, sem ler a contestação, sem fazer o seu rolzinho de perguntas. Até advogados experientes fazem relação de perguntas, rol de perguntas. E na medida em que as perguntas vão sendo respondidas, ele vai riscando, na medida em que os fatos vão se tornando incontroversos, ele vai riscando.
enfim, para que você não esqueça alguma coisa. Porque muitas vezes, gente, a gente não acorda bem. Não é todo dia que a gente acorda bem. Então, de repente, por um lapso, o juiz te pergunta, mais alguma pergunta, doutor? Você diz, não, estou satisfeito. E quando você diz isso, você se lembra, esqueci de uma pergunta. Então, gente, por mais bem preparado que você seja, ou por melhor que seja a sua memória, se você for um jovem advogado, faça a lição de casa, faça a sua relaçãozinha de perguntas. Você nunca vai se arrepender por fazer isso, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.